Olá, que Deus abençoe você. Estamos meditando na Bíblia em ordem cronológica. Hoje, Mateus capítulo 14. Nós estamos vendo passo a passo os passos de Jesus nesses 3 anos de ministério. Eu peço que você dê o seu gosto, se tem gostado do conteúdo, partilhe com outras pessoas e vamos pedir a direção de Deus. Meu Deus, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Por isso, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê a luz da qual precisamos para compreender a Tua palavra. Abre o nosso entendimento. Amém. Versículo 1 do capítulo 14 de Mateus. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. Então, lembrando que Herodes, ele cometeu um crime matando João Batista. O João Batista o denunciou que o ato que ele havia feito, casado com a Herodíades, que era a mulher do irmão dele, então ele se se juntou com ela e João Batista, ele acusou aquele ato como errado. Então Herodíades ficou furiosa, fez de tudo para matá-lo e numa festa ele se agradou tanto da filha dela ter dançado para Herodes, que ele então falou: peça-me até metade do reino que eu lhe darei. E ela correu na mãe e a mãe falou: peça a cabeça de João Batista. Então ela pediu isso para ele, sabendo que Herodes até gostava de João Batista, né? Era simpatizante, mas não era convertido. Então ele mandou cortar o pescoço de João Batista. Mas agora, olha o que vem acontecendo. No 2, e disse aos seus criados: este é João Batista? Ressuscitou dos mortos e por isso estas maravilhas operam nele? Quer dizer, ele estava preocupado. Sabe, a consciência todos nós temos e Deus fala através dela. Mesmo que uma pessoa ela não tenha conhecimento de Deus, mas dentro dela opera a lei do certo e errado. Então, Deus quer falar conosco através dela, a consciência, né? Então, ele tinha a consciência dele manchada pelo erro, pelos vários erros que ele cometeu. Então, ele era atormentado de espírito. 3. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o amarrado e colocado no cárcere por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodíades diante dele e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar a João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. Então imagine, né? Ela era muito jovem. Agora imagine ela tendo que segurar isso e entregar para a mãe, né? Uma situação que ela foi posta tão terrível. Diz os historiadores que essa menina também sofreu com grandes e terríveis pesadelos depois. 12. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. O mais importante é que João Batista, ele cumpriu o propósito dele, né? Ele pregou o evangelho, ele anunciou a vinda do Messias, ele batizou nas águas aqueles que queriam verdadeiramente se arrepender. Então, ele cumpriu a missão dele, porque o mais importante não é o que fazemos ou somos aqui na terra, mas é onde vamos chegar, né? Eu, por exemplo, quero chegar no céu, né? Não importa o que eu serei ou faço aqui na terra. Importante é chegarmos no céu. No 14, e Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Então, quer dizer, eles estavam preocupados, mas com o conforto deles, né? Porque eles mandaram: olha, mestre, tá tarde, é melhor dispensar essas pessoas para elas irem embora, porque
elas não vão ter o que comer, né? No 16, Jesus, porém, lhes disse, não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então, ele deu uma ordem, mas com o intuito de testá-los, de prová-los. Deus nos prova, né? As tentações nos provam se realmente estamos na fé. Quantas pessoas são tentadas, mas porque elas não estavam com uma fé solidificada na rocha, elas vieram cair depois, né? Naufragaram na fé. Aí eles dizem no 17, então eles lhe disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse, trazei-mo aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Então, primeiro ele manda que eles dessem, mas eles disseram, não temos suficiente. E aí Jesus então pede o que eles tinham no cesto e dá graças. A multiplicação, quer dizer, o sobrenatural. Tudo que nós levamos a Deus, entregamos na mão do Senhor Jesus, é impossível que não haja uma solução. Por exemplo, você que está enfrentando lutas com relação ao seu familiar, não é impossível que Deus o transforme. Para Ele é possível, tudo é possível para Ele. É possível tirar dessa condição, é possível que você pague sua dívida. O mais importante agora, e é o mais difícil, é você crer que ele possa fazer isso. Não que Ele possa. Poder está na mão dele. No 20. E comeram todos, e saciaram, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. O comentário diz assim, comeram todos e saciaram-se. Esse milagre foi o único relatado nos 4 evangelhos e revela o grande amor e o cuidado do Senhor Jesus pelos aflitos e necessitados. Ele não se aborreceu com a presença daquela multidão. Pelo contrário, curou os enfermos e libertou os oprimidos pelo diabo que ali estavam. Ao multiplicar os pães e os peixes para alimentar aquelas milhares de pessoas, o Senhor mostrou o seu poder e o seu desejo de suprir todas as necessidades daqueles que creem na sua palavra. Então tudo é possível. Creia que aquilo que você está enfrentando é possível mudar. Agora, resta você crer que é possível. Creia e confie no poder de Deus. 21. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Então, você pode imaginar que havia umas 10.000 pessoas, para mais. E por que eu digo isso? Porque quando nós vemos o número de seguidores nas igrejas e até aqui na Bíblia, nós vemos que o número é muito maior de mulheres. E normalmente as mulheres precisavam cuidar dos seus filhos. Então, o número é muito superior aos 10.000. No 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Então, a multidão não podia sair dali sem comer, e ele deu o que de comer. Quer dizer, ele saciou uma necessidade física da fome naquele instante. Mas agora, todos iriam embora. 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. O comentário, orar sozinho. Nenhuma oração substitui aquela que fazemos individualmente a Deus. Ela é tão importante que o próprio Senhor Jesus se retirava para lugares isolados a fim de estar a sós com o Pai. São nesses momentos íntimos com o Altíssimo que encontramos forças para vencer as lutas e as tentações que se levantam contra nós. E são nessas horas que o Espírito Santo tem mais liberdade para falar conosco e nos orientar. O nível de oração que nós temos, né, o falar com Deus, está mostrando também o nível de intimidade que nós temos com o Pai. Quantas pessoas, por exemplo, na hora delas orarem, elas não têm palavras, falta palavras. Outras permanecem caladas, não abrem a sua boca. Quer dizer, está faltando comunhão com Deus, porque a oração é o que nos liga, conecta com Deus, né? É tão importante a oração, ela nunca, jamais deve ser desprezada. O que fortalecia Jesus para enfrentar as lutas que ele passava, os problemas que vinham, era justamente esses momentos que ele tirava para estar em comunhão com o Pai. 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, quer dizer,
Jesus mandou que eles entrassem no barco e fossem. Mas agora os próprios discípulos estão enfrentando uma grande luta, uma tempestade. Quantos de nós também não enfrentamos isso na nossa vida? É ou não é? Tá tudo bem e quando menos se espera vem aquela luta, aquela tempestade. Olha como que aconteceu as coisas. No 25, mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma. E gritando com medo, quer dizer, eles já tinham medo da tempestade e agora vinha um vulto, né? Como? Se eles estavam ali quase que se afogando por causa daquela tempestade, alguém vem andando sobre as águas, realmente daria medo, mas é porque eles também não conheciam o Senhor Jesus. 27. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. O comentário diz, não temais. Em toda a Escritura Sagrada encontramos muitas palavras de encorajamento. Afinal, o Senhor conhece muito bem as pessoas, as nossas fraquezas, por isso faz questão de nos assegurar que estará sempre presente conosco. Não importa o tamanho do problema ou da luta que enfrentamos, ninguém é maior do que aquele que nos ajuda a nos fortalecer. Josué 1:9, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Então, diante das lutas que nós enfrentamos e vamos enfrentar, primeira coisa, devemos ter bom ânimo. O bom ânimo vem de uma consciência limpa. Se você tem a sua consciência lavada no sangue do Senhor Jesus, vai ser bem claro, bem tranquilo para você enfrentar uma luta. Porque se você não estiver bem com Deus, a primeira coisa que vai vir é a dúvida. Será que eu estou mal com Deus? Será que isso está acontecendo porque eu fiz aquilo outro? Então, você vai se encher de dúvida e o diabo vai trabalhar com força. Segunda coisa, sou eu. Se você tem Deus com você, não tema. Vai dar tudo certo. E aí ele diz, não temas. Então, não temer vem de uma fé. Por isso que a Bíblia diz, provai-vos se estáis na fé. Nós temos que ter essa certeza. Por isso o exame, né, que temos que fazer com relação à nossa própria consciência todos os dias e com relação à fé que nós temos tido. 28. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro, no momento de grande ousadia, faz um desafio, né? Se é o Senhor, me manda ir ter contigo. Por exemplo, é nessas horas que Deus gosta de ver, né? A nossa fé, ela está sendo provada. Naquela hora, a fé de Pedro estava sendo posta à prova. Ele foi ousado, né? Diferente dos outros discípulos, ficaram com medo. Ele falou, então se é o Senhor, me manda ir ter contigo, né? Ele era intrépido. No 29, e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Olha só, Jesus não o reprovou. Disse, não, é perigoso. Pelo contrário, ele gostou de ver aquela atitude, né? Ele teve prazer naquilo, porque o que mais agrada a Deus? Não é você conquistar um carro, uma casa, você conquistar um grandioso testemunho, mas é a fé. A fé vai conquistar isso, mas o que vai agradar a Deus é a sua fé. Então, quando ele falou, vem, né, ele se alegrou e Pedro, então, desceu daquele barco com toda aquela fé e começou a andar. Mas olha lá a seguir, 30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Quer dizer, ele sentiu o vento. Ele deixou de usar a fé para usar o sentimento naquela hora. Por isso veio a dúvida, veio o medo, veio a insegurança, né? E ele começou a afundar. Mas ele clamou, Senhor, salva-me. E quantos de nós clamamos a Deus, né? Oramos, clamamos, nos ajoelhamos, nos humilhamos para Deus. E é aí que Deus vem e nos salva, nos liberta, nos restaura a fé. 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E aqui está o porquê de muitas pessoas, por vezes, não serem respondidas na fé, né? A pequena fé, a falta dela, né?
E Jesus estava bem perto, né? Ele só estendeu a mão e levantou a Pedro e trouxe ele de volta. Quer dizer, Pedro afundou, mas não era para ter afundado. Ele afundou porque ele deixou de olhar para o Senhor Jesus. Isso levou ele para o fundo. Então, os problemas que você está enfrentando, eles podem te levar para o fundo ou fazer você andar por sobre eles, usando a fé sobrenatural, a fé que agrada a Deus. 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Comentário: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Ao ver o Senhor Jesus andar sobre as águas, Pedro lançou-lhe este desafio. O Messias aceitou de imediato a prova que Pedro lhe fez, dizendo: Vem. Essa é a reação do nosso Deus quando colocamos a sua palavra à prova, pois ele se agrada da fé intrépida. Pedro desceu do barco e começou a andar normalmente sobre as águas, enquanto manteve os seus olhos fixos no Mestre. Porém, ao reparar na força do vento, teve medo e começou a afundar. Todos nós, em algum momento, passamos ou passaremos por dias de grandes tormentas, quando ventos fortes em forma de lutas e tribulações tentarão nos amedrontar e encher o nosso coração de dúvida. Porém, se estivermos firmes na fé, teremos autoridade sobre o mal e passaremos por cima de todos os problemas, por maiores que sejam. Mas, se deixarmos a dúvida invadir o nosso ser, como invadiu a alma de Pedro, afundaremos assim como ele afundou. Então, mantenha olhando para quem vai te ajudar. É Jesus. Não espere nada dos outros, espere dele. Mas manifeste essa fé. Essa fé que leva você a um desafio, uma prova, né? E faz você ver o sobrenatural. No 34. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Se a Bíblia não fosse verdadeira, você acha que ela registraria esse momento de fraqueza de Pedro, por exemplo? Acho que não. Eu acho que ela ocultaria isso, né? Pedro seria um herói, todos eles seriam fundamentais e heróis, mas ali estão as fraquezas deles, né? Os erros que eles cometeram e erros que nós cometemos. Eu não estou imune de fazer o que Pedro fez, mesmo que eu tenha o Espírito Santo. Quantas vezes nós também duvidamos do poder de Deus e começamos a olhar mais para a circunstância do que para Deus. Então, olhe para Ele. Creia no sobrenatural. A fé agrada a Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Quer dizer, primeiro eu tenho que ter essa preocupação. Vou agradar a Deus com a minha fé, com a minha crença. Fé é você ter crença nele, crer e não duvidar. Só isso, tá bom? Que Deus continue iluminando você até o próximo vídeo. Fique bem.